Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é mais um vídeo daqueles que eu mostro parte do meu serviço, né? Um pouquinho da minha rotina aqui em Portugal, na mina onde eu trabalho, mina de cobre, zinco, prata, etc. E aqui eu mostro alguns serviços que eu faço aqui. Comecei mostrando para vocês a capa, onde vou botar essa capa de acrílico, onde vai ficar aí nesse quadro, protegendo os barramentos. E agora mostrando um quadro para vocês, dar uma olhada, o antes da placa de acrílico, como proteção, e o depois. Isso daí é um quadro de frente, a gente chama aqui de QF, quadro de frente, que é um quadro que é ligado para conectar as máquinas que são usadas lá embaixo na mina, tá? É a máquina de furar, não é máquina de parafusadeira não, tá? É máquina mesmo, o jumbo, que a gente chama de jumbo. Isso aí, galera, cada linha dessa daí, marcado, é para fazer uma curva. Isso aí é um quinador, nunca tinha usado isso. Uma coisa que você precisa saber é que aqui em Portugal, você vai aprender muita coisa. Vai aprender muita coisa. Eu nunca usei isso aí, nunca quinei essas placas de acrílicos. Primeira vez, mas não tem segredo. Olha ali, tem um equipamento aí, tem uma resistência no meio, a gente conecta duas mangueiras de água, que fica numa bomba, liga ele na eletricidade e transforma a energia em calor, fica bem molinho, onde a gente quer fazer a quina, e depois coloca ali naquele quinador, né, que tem um ângulo de 90 graus, onde eu estou segurando, e pronto, aí fica da maneira que a gente quer. No final aí tem que esperar um pouquinho esfriar para que ele fique no formato ideal. E isso aqui é muito maneiro, gostei de trabalhar com isso. Primeira vez que eu faço algo do tipo. Para quem não sabe, eu sou eletricista, sou eletrotécnico no Brasil e migrei para cá, para Portugal, tem um ano. Trouxe a família também. Estou aqui trabalhando na mina agora. E a peça, como é que ficou? Já tomou um outro formato. E isso, galera, é feito até tampar todas as partes que a pessoa pode vir a ter contato com a eletricidade, tá? Então a segurança é uma coisa que segue a gente em todos os países, em todos os lugares que a gente for. Vai estar sempre tendo que estar seguro. E fica mais ou menos assim, galera, ó. Não está finalizado ainda, ainda falta algumas partes, mas já estou mostrando para vocês aí, dando um spoiler de como é que vai ficar. Todas as partes vivas, na parte que a pessoa pode vir a tomar um choque, tem que colocar essas placas. Isso é norma daqui da empresa e é uma norma de segurança, né? Então, como eu já havia dito, a segurança é uma coisa que sempre vai nos perseguir, tá? Então, você que não gosta muito de trabalhar com segurança, já fica atento nisso. E pronto, galera, agora tá finalizado. Olha, já estão ali as partes dos acrílicos, agora sem o plástico, né? Tá bem bonitinho, ó. Tô botando ali para vocês verem, porque se a pessoa não prestar atenção no vídeo, ela nem vê essas placas aí. E essas placas são muito fortes, elas são bem resistentes, então impede a pessoa colocar o dedo, né? Pode ver que os furinhos ali, para a pessoa marcar depois, né, a tensão, ver se está energizado, é só para entrar mesmo o ponteiro do multímetro, porque não pode abrir tanto por causa do dedo. A pessoa não pode vir e encostar o dedo ali. E esse quadro, galera, a gente faz um teste com ele, tá? Esse cabo que tá conectado ali é para fazer um teste, tanto no aterramento, tanto nas fases, nos disjuntores, nos DRs, ver se tá desarmando certinho ou não. E cada parafuso desses aí são apertados conforme a norma pede, tá? Tem os quilonewtons, então a gente não pode apertar ele de qualquer maneira. Ele tá energizado, tô mostrando para vocês aí, ó, as luzes estão acesas, o quadro tá funcionando 100%. Esse foi o primeiro quadro que eu montei, porque aqui eu trabalho com muitas coisas, galera. E essa é mais uma das coisas que eu trabalhei, eu aprendi a montar esse quadro aí. Porém, já tinha montado outros quadros, né? Então, para mim foi bem tranquilo, porque não é a primeira vez que eu trabalho com essas coisas. Mas esse quadro aí foi a primeira. Olha o tamanho dessa contatora. Vocês já viram alguma contatora desse tamanho? E aí é o transformador, porque tem coisas ali que trabalham com a tensão mais baixa. Então tem que ligar o transformador também. Mostrando para vocês aí a ligação. E isso tudo tem um diagrama. Vocês podem ficar tranquilos que não é nada da cabeça, tá? Caso vocês venham a instalar algum quadro desse, o quadro de comando tem que ter um esquema, tá, de ligação. Então não é da cabeça.
Olha o tamanho dessa contatora aí. Vocês já viram uma contatora desse tamanho? Essa contatora aí é de mais de 200 amperes. Aguenta até uns 300, que a máquina funciona mais ou menos com 200 e poucos amperes. E aí tá o esquema, galera. Ó, tudo certinho. Tá tudo analisado, tudo testado, instalado conforme pede o esquema. Você que nunca viu isso daí, é bom você pesquisar sobre, ficar informado, né, estar a par disso, porque o esquema é uma coisa que a gente precisa, tá no nosso sangue, né? O esquema elétrico precisa estar no nosso sangue. Então, você que não sabe, nunca viu, é bom que você já comece a pesquisar sobre força e controle, comandos elétricos. E é isso, galera. Quadro testado, tudo certinho, as ferramentaram, tudo aí, ó. E esse quadro aí, ele fica bem lá na mina, tá? A máquina que é ligada aí é uma máquina de bem grande, é um jumbo que a gente chama aqui, tá? Uma máquina de furar mesmo, furar a parede mesmo, tá? Bem grande. E aquele botão amarelo ali é o botão do reset, tá? Esse botão aí é para acionar o quadro, acionar a contatora, liga, desliga. Não tem mistério, é só um liga, desliga mesmo. A parte verde é o contato de selo para manter a contatora ligada, e a parte vermelha é a parte de desligar e liga. Em cima essas luminárias ali são as 3 fases, né? Se estiver faltando alguma fase, uma lâmpada dessa vai apagar. E é isso, galera. Não tem segredo, tá? Essas lâmpadas, sempre que você ligar o quadro, elas vão tá ligadas. Então tem que estar sempre ligada. Se não estiver ligada, quer dizer que tá alguma fase faltando, ou 3, ou 2, ou uma. E a gente fez o teste aí, o quadro foi finalizado. Esses disjuntores, galera, olha, eu nunca vi esse tipo de ligação, tá? Olha, repara que eu não tô precisando encaixar o dedo ali, não tô precisando colocar o dedo ali para ligar. Tá ligando sozinho. É isso mesmo, eu nunca vi isso, cara. É aquele botão amarelo que tem na frente do quadro, que liga e desliga o DR. Liga aquele disjuntor ali. Eu não sabia disso, então é mais uma coisa aí para o meu portfólio, mais uma coisa para o meu currículo. Não sabia, mas agora eu sei que tem como fazer essa ligação assim com esse botão. Então, olha, esse trabalho é top demais, galera. É top demais. Tá aí mais um quadro finalizado, mais um serviço finalizado. Tem as fichas, né, que a gente chama de tomada no Brasil, mas aqui chama de ficha. As fichas industriais. O parceiro tá montando um quadrinho aí, esse quadro é assim, ó. Aí tá só a carcaça dele, só o chassi. O parceiro tá montando aí, tá evoluindo, tá montando um quadro rápido. Começou lentinho, mas agora já tá bem adiantado. Então, pô, parabéns pra ele, é isso. Esse aí é um outro quadro, já é pra outra coisa, não é o mesmo quadro, tá? Embora o tamanho pareça, mas isso aí já é um quadro diferente do outro. E vou mostrar para vocês também, galera, um pouco aqui do ambiente de trabalho. Aqui são várias pessoas trabalhando, vários profissionais de várias áreas, soldadores, mecânicos, etc. Olha o tamanho daquela máquina, galera. Olha o tamanho dessa máquina. Olha, aqui são cada máquinas que dá até medo quando a gente vê lá embaixo na mina tudo escuro e que a gente vê aquela máquina gigante se aproximando da gente. Essa máquina aí específica não vai para fundo da mina, porque a altura dela não permite, porque ela é muito alta. Porém, tem outras máquinas lá embaixo que são grandes também, porém que não são altas, né? Só é de comprimento mesmo. Ó, aquela ali, ó, olha, é a famosa pá. Essa pá aí trabalha lá embaixo. Repara que ela é baixa. Ela é bem baixa. Essa aí tá pertinho, ó. Essa aí é a pá que usa lá embaixo na mina. Ela foi projetada para mina, porque a mina não é tão alto, o aparelho, o teto não é tão alto, então ela não pode trabalhar lá embaixo, essa grandona aí. Agora a outra já pode. E é isso, galera, olha, isso aí é a oficina central daqui da empresa. São vários profissionais de várias empresas diferentes, né? Então cada um no seu setor. Essas máquinas aí, ó, são as máquinas que trabalham lá embaixo. Outra coisa que eu vim aprender aqui é sobre o teste que a gente faz do aterramento no DR, para saber se o DR está desarmando ou não, né? Se ele vai desarmar ou não, caso detecte uma fuga de tensão. E galera, olha, aqui para mim foi novidade, mas é bem tranquilo também. Isso não tive dificuldade de aprender, porque embora eu nunca usei esse aparelho, porém a gente entende o funcionamento dele. E você já usou esse aparelho? Sabe como é que funciona? Se você já viu esse aparelho, já usou, já conhecia,
Deixa aqui no comentário para eu saber. E ele, parece que ele dá meio que induz uma tensão para a terra, né? Uma fuga, para o DR desarmar. E tudo que a gente faz ali, todos os testes é anotado no papel, como vocês viram aí. É tudo anotado. E tem que estar o nosso nome ali também, o nome do técnico que montou o quadro. Caso um quadro desse vir a dar ruim, vir a pegar fogo ou dar algum BO por erro técnico, a gente responde. Então tem que ser feito tudo com consciência, feito da melhor maneira possível para que não aconteça essas coisas, né? Porque a mina, um dos perigos muito grave é incêndio. Então a gente não pode dar esse mole lá embaixo. E é isso, galera. Agradeço você que ficou até o final do vídeo. Se você gosta desses vídeos, se inscreva no canal, acione o sininho e até o próximo vídeo.